Boa, boa porcada! Mais um vídeo pro canal. Identidade Alviverde, o seu canal de Palmeiras. Já tô começando assim, ó. Se inscreva aí no canal, tá bom? Já senta o dedão no like para dar aquela moral, aquela força e para que o vídeo possa ser recomendado para mais pessoas. Você já sabe tudo isso. Pô, dá essa força pro canal. Você palestrino, você palestrina, dá essa força aí para nós e vamos começar com tudo. Ó, amanhã, nesta quarta-feira, já conhecido como nesta quarta-feira, é jogo entre River e Palmeiras na Argentina Monumental de Núñez. Vai estar lotado. O River prepara uma festa explosiva lá contra o Palmeiras, tá? Que lá acho que cabe mais de 80 mil pessoas, então é gente pra caramba, mas não vai dar medo em nós não, pai. Nós vai pra cima, nós vai pra dentro e esqueça tudo. Contra tudo e contra todos e até contra a mídia brasileira. Léo Dias teve a cara de pau, esse vagabundo, de soltar aí por essas horas agora que um áudio, um suposto áudio que tem a voz do Vitor Roque, é o nosso tigrinho, brigando com a mãe, discutindo, proferindo palavras de baixo calão aí contra a mãe e tudo mais. Mas quem mandou esse áudio para o Léo Dias? A ex do tigrinho. Cara, eu vou falar. Se quando ela gravou esse áudio tava com ele, por que ela não já fez isso desde quando tava com ele? Por que só agora? Porque ela move processo contra ele, quer dinheiro. E aí? Claro que eu não tô aqui para passar a mão na cabeça do Vitor Roque, muito menos para falar que isso é certo. Isso não é certo, isso é nojento. Proferir palavras de baixo calão contra a mãe, lógico que não é legal, não é certo. Isso para mim é uma falta de educação, mas, porém, por que agora? Porque haja visto que todos nós, até você que está assistindo, muitos, né? Não vou generalizar, já teve uma discussão com a mãe, com o pai, com a familiar, porque faz parte ali do convívio. Não que é certo, mas, pô, aí a gente vamos lá crucificar e nem se sabe se é um suposto áudio, não tem nada confirmado. E por que que solta um áudio desse? Às vésperas de um jogo importante do Palmeiras na Libertadores. Inclusive, eu não sei se vocês assistem os donos da bola, mas há uma época atrás, eu estava assistindo lá, e acho que o Léo Dias ainda era do SBT, eu não sei, ele era do SBT, e ele falava, ô Léo Dias, vê se futuca aí no Palmeiras, você acha alguma coisa, que esses caras nunca tem nada, não tem nada para falar, tudo lá é uma paz, lá parece uma igreja, tal, enquanto no Corinthians é uma zona, e etc, sabe essas brincadeiras aí do Neto, né? E, inclusive, o Léo Dias foi pra Band e agora tá começando a aparecer essas coisas? Não sei não se não é muito tendencioso e aparecendo agora nas vésperas de jogos importantes e principalmente após o Tigrinho ter feito o Hat Tiger, ter feito o Hat Tigre. Engraçado, né? Depois que ele fez 3 gols num jogo, é um jogo importante agora na quarta-feira contra o River e aparecer essas coisas? Não sei não, viu? Tem, tem caroço nesse angu, como diria a minha avó, né? Então vamos embora, vamos falar do jogo desta quarta-feira, trazendo informações aqui do All Sport, onde estão comentando sobre esse jogão desta quarta-feira, que todos os palmeirenses estão doidos por esse jogo. Se eu ficar falando muito, eu não vou nem dormir, né? E é o seguinte, antes de ver as informações que vai chegar aqui do All Sport, por favor, não se esqueça de se inscrever aqui no seu canal Identidade Alviverde, o seu canal de Palmeiras. Senta o dedão no like, tá bom? Comentem aí o que vocês acham sobre isso do Vitor Roque, de ter aparecido agora, se é a mídia sendo tendenciosa. Comentem aí, vamos bater aquele papo, tá bom? Eu respondo todos e vamos pra cima e vamos para o vídeo aqui ver o que estão falando lá no All Sport. Vamos chamar o Flávio Latif, está conosco já conectado, né? O meu amigo, e ele vai trazer informações pra gente do jogo entre River Plate e Palmeiras? É isso, meu amigo Flávio Latif? Porque o Abel Ferreira tá com o time todo à disposição e isso é raro, né? Uma boa tarde para você. E aí, Diego, PVC, Arantes, pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, o Abel Ferreira, até o Bruno Rodrigues, né, que completou quase 600 dias sem jogar, voltou aos gramados contra o Internacional e deve viajar à Argentina. O Palmeiras já treinou no final da manhã de hoje e viaja para a Argentina no final da tarde, previsão de chegada hoje à noite.
Muitos palmeirenses queriam saber se o Palmeiras ia treinar por lá, né, para poder prestigiar os jogadores, mas isso não vai acontecer. O Palmeiras não tem nenhum treino programado na Argentina. E o clube, na última segunda-feira, fez a atualização na lista de inscritos dos atletas na Libertadores, né? Saíram Vanderlan, o Matheus, goleiro que foi para o Alverca, e o Naves, entraram Andréas Pereira, né, o tão aguardado Carlos Miguel e Jeff Ten. Então, os reforços que chegaram depois na janela poderão estar em campo. E aí a expectativa maior fica em relação ao time que vai jogar, né? Porque o Andréas Pereira, ele só atuou contra o Inter mais de 20 minutos, por volta de 20 minutos, e não atuava desde junho. Então fica a expectativa se vai ser ele ou o Evangelista na posição de segundo volante. E na lateral direita, o Kelvin, que passou de passagem pelo Giai, ganhou a posição pelo lado direito, ou o Giai, porque o Abel Ferreira utilizou o Giai nos compromissos que o Palmeiras teve contra o Universitário nas oitavas de final e o Kelvin no Brasileirão. Olha só, galera, dá uma olhada aí, ó. Olha esse campinho, que time, hein? E esse time do Palmeiras está se tornando um time agressivo, perigoso. Estão jogando bem, estão se entrosando legal. Vamos lá, ó. Possível time para esta quarta-feira, hein? Everton no gol, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, certo? Aníbal, Lucas Evangelista, Maurício, Flaco Lopes, Vitor Roque e Felipe Anderson. Olha, para falar a verdade, eu entraria com o Andréas Pereira no lugar do Maurício, hein? Eu entraria com o Andréas Pereira no lugar do Maurício, porque o Lucas Evangelista vem jogando bem e eu arriscaria sim, cara. E ficaria fazendo aquele tripé ali, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Andréas Pereira, cara. Ia ficar top também. E outra, rapidão, só uma informação rapidinho, só para não cortar muito tempo. E, por favor, já se inscreva aí no canal, tá? Dá essa força. Parece que o Paulinho vai voltar antes do tempo, tá, galera? Isso aí é uma informação muito importante que tá sendo ventilada em várias mídias esportivas do Palmeiras, que Paulinho possa voltar antes, tá? Porque deram aquele prazo que só o ano que vem, mas pode ser que aconteça a mesma coisa com o Bruno Rodrigues, que é só o ano que vem, e o Bruno Rodrigues já estreou agora nesse sábado, né? Contra o Inter, né, cara? Então, possa ser que o Paulinho possa estrear agora o mês que vem, sei lá. Pode pegar os últimos jogos aí do Palmeiras nessa temporada ainda, hein? Vamos lá, vamos continuar vendo aqui. Por se tratar de um jogo fora de casa, existe essa questão, né? Já que o Kelvin é um lateral muito mais ofensivo. Sim. E onde a gente está vendo o Maurício aí na meia-direita, também tem uma dúvida, né? Porque o Maurício retornou de lesão justamente no jogo contra o Inter. O Rafael Veiga, que poderia fazer a função, também retornou de lesão. E o Facundo Torres foi o titular no jogo contra o Inter, deu uma assistência para o Vitor Roque. Então é outra posição que fica a depender do que o Abel vai decidir. O Palmeiras está muito confiante para esse jogo, né? Nos últimos 7 jogos são 5 vitórias e 2 empates. Mas como o PVC vem alertando durante a semana, o River numa fase muito boa, não perde há 12 jogos jogando em casa, então é um duelo bem complicado pro time do Palmeiras. Vai ser um jogo difícil mesmo, o River não vem perdendo lá, extremamente forte no Monumental de Nunes, vai ser embaçado. Mas eu não entraria com o Facundo Torres no lugar do Maurício, não. Já entrava com o Andréas Pereira, cara. Vambora, vamos pra cima. É isso aí, Flávio Latif. Fica aqui com a gente, PVC e ex-Palmeiras. Eu fiquei olhando a possível escalação do River Plate. Não tem o Galopo está suspenso, não joga, mas tem o Maxi Salas que estava que acabou de ser contratado, que entra para fazer o lado esquerdo do Racing, foi campeão da Copa Sul-Americana no ano passado. Ele fazia o lado esquerdo, então é uma característica de ataque do River que pode permitir isso que o Latifi citou, 3 zagueiros, hein, galera? jogar o Jair para defender um pouco mais, o Jair fazer uma saída de 3, mas o que está acontecendo com o Palmeiras normalmente é que a saída de 3 é com o Aníbal e por isso ele estica os 2 laterais e por isso o Kelvin é mais importante do que o Jair. Só que vai ter que marcar o Salas. Em teoria, se o River jogar com 3 zagueiros, como se projeta, com Quinteiros e Nacho
e Enzo Pérez por trás, você faz a marcação com os 2 volantes e libera os 2 alas para bater ala com ala. Só que, no fundo, vai ficar 2 atacantes, o Driussi e o Salas, para os 2 zagueiros. Então, talvez o Abel pense um pouco em alternativa com o Giai mais defensivamente. Acho que não. Acho que ele vai tentar marcar a saída de bola. A melhor característica do Palmeiras hoje é pressionar a saída de jogo do adversário. Quando pressiona, recupera e define, como foi contra o Internacional, o Palmeiras torna os jogos mais fáceis. Tem sido muito mais fácil para o Palmeiras fora de casa do que dentro de casa. Só que para o River tem sido muito mais fácil dentro do Monumental de Nunes do que fora. São 15 partidas de invencibilidade do River. 8 vitórias e 7 empates. O River não perde desde fevereiro, quando caiu 2-0 para o Estudiantes, justamente o adversário que venceu no último jogo em La Plata no final de semana. Por isso vai ser um jogão. Não dá para ter certeza do que ele vai fazer. Muita gente falando que vai jogar o Lucas Evangelista. Eu acho que é a hora do Andréas, para ter um pouco mais de controle da bola. Mas vamos ver o que ele vai fazer amanhã. O jogo não é simples. Muita gente olha para o retrospecto. O Palmeiras eliminou o River nas semifinais de 99 e nas semifinais de 2020. Não é aqui que está o ponto. Esse River é bem forte, né, PVC? A gente vê a escalação ali, são 3 jogadores campeões do mundo, né? O Armani, que era goleiro reserva, tudo bem, mas o Acunha e o Montiel também. Então, assim, é um time muito forte que no Mundial de Clubes, que foi o último grande campeonato dele, não foi bem, né? Acabou sendo eliminado na fase de grupos. Foi a última derrota também. Foi a última derrota, 2-0 contra a Inter de Milão. Mas é um adversário muito complicado para o Palmeiras, até porque existe um componente de todo o ambiente que se cria ali de Libertadores também no Monumental de Nunes, né? Muito bom. Só para eu passar aqui o recado para o pessoal que está assistindo a gente, onde acompanhar esse jogo? Você palmeirense, você que gosta de futebol, quer acompanhar um grande jogo de futebol nessa quarta-feira, 9h30 da noite, o jogo no Monumental de Nunes, transmissão da TV Globo, GE TV, ESPN e Disney+. O que mais, Latifi, você tem daí do Palmeiras? Abel está mais calmo, está mais tranquilo? Pois é, com essa vitória no final de semana contra o Internacional, todo mundo cobrava o Palmeiras por um desempenho melhor jogando diante do seu torcedor, e a vitória contra o Internacional não deixou nenhuma dúvida em relação a isso. O Palmeiras teve um primeiro tempo de almanaque, todo mundo comemorando bastante, e o jogo mostrou muito como o Palmeiras tem poucas questões a resolver, né? A dupla de ataque é unânime, né? Vitor Roque e Flaco Lopes se complementam muito bem. O Felipe Anderson, depois de quase um ano, né, ele ressurgiu no Palmeiras, não teve destaque nenhum no ano passado e esse ano tem sido importante, fez um dos melhores jogos com a camisa do Palmeiras contra o Inter. O meio-campo também, mesmo com a saída do Richard Rios, o Lucas Evangelista conseguiu assumir essa vaga. Então é um Palmeiras que não tem muito mistério. Sobre o River Plate, o Galhardo ele reinventou o time nesse final de semana contra o Estudiantes e colocou 3 zagueiros. O Palmeiras já utilizou a formação nessa temporada, agradou alguns e outros nem tanto, mas o River, ele, como o PVC falou, tem a dúvida no meio campo. A gente colocou o Castanho, volante colombiano, né, com passagem pela seleção, ele é o nome mais provável. E na zaga, o River ele usou o Portillo, que é um jogador que ele consegue fazer tanto o meio-campo como a lateral, então ele é quase um líbero nesse time do River Plate. E o Galhardo, na coletiva de imprensa, ele chegou a dizer que a vitória contra o Estudiantes era tudo que o River precisava para encarar esse jogo contra o Palmeiras, que vai ser uma disputa muito dura, e alertou sobre o ataque, né, do Palmeiras, que tem sido letal nos últimos jogos. E essa formação de 3 zagueiros pode até ser uma resposta ao que o Galhardo tem visto do time do Palmeiras, né? Um time bem ofensivo, e que fica a questão se vai tentar sufocar o River jogando fora de casa, como fez contra o Internacional, ou se vai adotar uma postura mais defensiva, utilizando o Giai pelo lado direito, né, o meio-campo com Aníbal e o Lucas Evangelista, para tentar parar o ímpeto do River jogando no Monumental para mais de 80 mil torcedores, ingressos esgotados para o jogo de amanhã entre Palmeiras e River Plate.
Então é isso aí, galera. Vai dar o que falar nesta quarta-feira. Um baita de um jogo, jogaço, tá bom? Ó, o River é muito forte dentro de casa e o Palmeiras é muito forte fora de casa. Precisamos resgatar, ser forte também dentro de casa, mas no momento o Palmeiras é muito bom fora de casa. Joga mais solto, com mais empenho e anda ganhando muitos jogos fora de casa. Então o Palmeiras tem que entrar concentrado e fazer o que sabe que é jogar bola, porque a responsa de segurar a gente está com eles. Palmeiras saber esperar um pouquinho o River e usar os contra-ataques, para mim, eu acho que é a melhor forma de jogar contra o River lá, mas se eles se acuarem para trás, é pressionar, ir para cima e ganhar o jogo, cara. Palmeiras é muito mais time do que o River. Eu já cravei aqui no vídeo anterior 3-1 Verdão. E já se inscreva aí no nosso canal Identidade Alviverde, tá bom? O seu canal de Palmeiras, já deixa seu like, tá bom? E comentem aí qual o seu placar pro jogo desta quarta-feira e também o que vocês achou sobre essa notícia sobre o Vitor Roque, esse áudio vazado sobre a mãe, blá blá blá, bem nas vésperas de um jogo tão importante na Libertadores contra o River, tá bom? Tamo junto, avante palestra, é isso aí, Identidade Alviverde, o seu canal de Palmeiras.